Olá, bem-vindos à Universidade Comunidade. Hoje nós estamos aqui com o nosso 73º programa. Lembrando que Universidade Comunidade é um programa feito em parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras. Lembrando que o reprise deste programa pode ser assistido domingo ou terça-feira às 7h30 da noite ou quarta-feira às 8 horas da noite. Hoje nós estamos aqui com o colega professor Stefano. Olá, professor, Boa tudo bem? Boa noite, tudo bom, Isa? Tudo bem. E também com os alunos indígenas aqui no campus de Araras, que daqui a pouco vão conversar um pouquinho com a gente, falando um pouquinho das suas trajetórias, um pouco da sua cultura. Lembrando que nós estamos na semana em que é comemorado o Dia do Índio e que nos últimos anos ela tem sido tratada com uma questão um pouco mais política sobre o Dia de Luta Indígena, das etnias indígenas que nós temos no país. Para iniciar, então, nossos trabalhos de hoje, eu vou passar a palavra para o professor Stefano, que vai fazer o seu comentário como destaque da semana. Tudo bom? Tudo bem. Enfim, sempre a gente começa falando dos destaques da semana. Hoje a gente traz uma notícia de um ranking ou alguma notícia de algum jornal específico, mas dessa vez, e até de maneira breve, né? E já passando um bom tempo da semana, acho que eu iniciei a semana bastante incomodado e o incômodo ele não passou. Tudo por conta do que aconteceu no domingo, né? Não vou falar em resultados ou nada, mas o presidente do Executivo, do Legislativo, ele achou, ou ele tentou manipular para fazer com que a votação do processo do impeachment ocorresse num domingo. Eu acho que o único ponto positivo foi ter sido televisionado aquilo para o Brasil inteiro, porque o brasileiro pôde acompanhar, na verdade, quem são os representantes e a maneira que eles estão representando. Então, com faltas de argumentos lógicos, transformando um assunto sério, talvez o mais sério da atualidade para a questão política brasileira, num verdadeiro circo, num verdadeiro espetáculo, né? Aquilo, na verdade, foi para mim um show de horrores, uma casa de horrores. E da maneira que eu fiquei incomodado no domingo, eu continuo bastante incomodado ainda hoje. É uma coisa meio angustiante, né? Assim, também tive a mesma sensação, até dificuldade para dormir no domingo de assistir tudo aquilo, né? Até ontem, meu também. As pessoas estavam ali para julgar um processo, né? E imaginar se existiam ou não elementos para encaminhar o processo de impeachment. Que a gente não vai entrar aqui na questão do mérito, se ele é correto ou não, mas aquilo realmente se transformou num circo de horrores, aquelas pessoas dedicando as mais inúmeras pessoas e assim, de forma individual, né? Que eu saiba, o mandato é público, né? Que deve servir ao povo, e pelo que tudo indica, muitos dos nossos deputados estão ali em causa própria, né? Porque votaram pela família, minha família, pelo meu não sei das quantas, né? Então, um direito a estouros de papel laminado, bandeira no pescoço, parecia uma votação de escola de samba, parecia um jogo de futebol. Pois né? Aquilo aí parecia que não estava decidindo o futuro do país, parecia qualquer outra coisa menos uma votação séria. E é lamentável, né? Porque isso foi exibido também no exterior, né? Então, além da vergonha alheia interna, a gente tem que ficar com a vergonha alheia externa também, né? Além disso, a gente não pode deixar de registrar um fato que para mim foi hediondo, horroroso, né? De um deputado que acabou externando o seu voto e dedicando a um torturador. Eu acho que é inconcebível, numa época democrática, a gente ter alguém que exalta pessoas que mataram, estupraram, mutilaram outros brasileiros por conta de discordância política, né? Isso nunca deve ser levado como algo para ser ilustrado. As pessoas deviam ter vergonha de falar sobre isso, e isso foi exaltado na Câmara como se fosse algo positivo. Então, fica aqui também uma nota de repúdio a esse tipo de atitude,
que eu prefiro nem nomear o deputado que teve essa atitude. Isso é inadmissível, né? Inadmissível até pensar que tem gente que ainda corrobora com a volta de uma situação dessa. Isso não dá para se aceitar nos dias atuais. Bom, mas vamos então, né, para a nossa entrevista. Né, hoje nós temos o prazer aqui de estar com os nossos alunos aqui do Centro de Ciências Agrárias, né, alunos do curso de Física, do curso de Biologia, do curso de Agroecologia. Né, nós vamos começar pelo Luiz Wagner. O Luiz Wagner Areabo Queso, da etnia Umutina. Desculpe se eu errar o nome, tá? Porque a professora aqui também, às vezes, não tem condições de saber tudo, vocês sabem disso, né? E o Luiz Wagner vai contar um pouquinho para a gente. Ele está no curso de Agroecologia, né, Luiz? Sim, então, eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua etnia, como você se sente nesse espaço da universidade. Bom, minha etnia fica situada no estado de Mato Grosso, perto de Barra do Bugres, 14 quilômetros. E nós falamos a língua do tronco linguístico Macro-G, onde participa o Chavante, os Bororos, os Caiapós, entre outros. Na minha etnia são aproximadamente 500 pessoas, e de várias etnias, 8 etnias, que tem Bacairi, Parecis, a minha mãe é Parecis e Mutina, meu pai também, e vários outros povos. A gente vai passando então para os outros colegas, depois a gente vai fazendo outras perguntas, Isso. né? Vamos lá. Estamos aqui também com o Tomazinho, que é aluno do curso de Biologia. Tomazinho Waiwe Souiro. Aí, viu? Acertei. Souiro. Isso. Ele é da etnia Chavante, né, Tomazinho? Conta um pouco pra gente. Bom, meu nome é Tomazinho Waiwe Souiro. Eu sou um povo Chavante e no estado de Mato Grosso, eu também moro em Mato Grosso e centro de Mato Grosso, onde que a gente morava é uma divisa de Goiás, chama a cidade Barra do Garça, onde morava meu município, na verdade. E também somos um macro-G da língua Chavante. E onde que eu morava também são pessoas da outra etnia, de outros povos, são seis etnias diferentes, uma língua materna é muito diferente, a cultura é assim, mas e no momento eu estou ficando aqui fazer um curso na área de física e comecei em 2014 e fiz a transferência para biologia 2015, porque eu estava preocupando muito da minha comunidade e também da minha pessoa da minha aldeia, assim. E falta pessoa formada da área da física e biologia ou química, mas tem um colega eles estão fazendo da química e sou de biologia, e outra pessoa que estão fazendo lá na outra universidade, tem uma pessoa de física que estão entrando nesse ano só. Enfim, então hoje o dia que nós estamos aqui a gente ficamos muito felizes junto com os colegas, os professores. É isso. Que bom. Obrigada. E a gente vai ouvir um pouco agora o Miguel Cortes da Silva, da etnia Baniwa. Conta pra gente um pouco, Miguel, de onde você é, o que você faz. Então, eu sou do Amazonas, moro no município de São Gabriel da Cachoeira. E eu estou aqui muito feliz com vocês, mas quero agradecer meus amigos aqui, os professores que estão aqui. Eu moro no Alto Rio Negro, né? Aí lá é
maioria são os indígenas. Tem 33 etnias e 22 línguas diferentes, né? Aí tem 43 mil habitantes. Mas falando um pouco da Baniwa também, são 6.200 pessoas, né? Aí eu estou aqui como primeiro aluno Baniwa, aqui no FISCAR, Campus Araras. Mas estou gostando do curso também. Que bom. Acho importante vocês estarem colocando e trazendo essas diferenças, porque às vezes as pessoas têm a ideia que quando a gente fala indígena, né, no Brasil, é como se todo mundo fosse igual, tivesse os mesmos costumes, Falasse né? a mesma língua. Exatamente, falasse a mesma língua. E é muito interessante isso que vocês vêm trazendo para a gente. Então, falando um pouco disso, você acabou de falar, né, só nessa região são 23 línguas diferentes. Sim, tem 30 etnias e 22 línguas diferentes. Tem bastante. Na cidade? Na cidade, na minha cidade, né? Mas entre essas cidades tem 750 comunidades. Olha, Aí, no máximo, maioria são indígenas. Certo. Ô Miguel, fala um pouquinho pra gente, além do português, né, vocês se comunicam com quais línguas nessa região? Então, nesse município, as 3 línguas são oficiais, né? Eles são aprovados pelo município, então, como Tucano, Baniwa e Ingatu. Então, lá a gente fala, assim, na nossa língua mesmo, né? Então, é Tucano? Tucano, Ingatu e Baniwa. E Baniwa. Ah, ok. Da sua etnia, qual é a língua? Baniwa. Baniwa. Esses 3 línguas são oficializadas, né? No município. No município. Como a Isabela disse, acho que isso é muito importante, né? Saber dessa diversidade, ou dessa riqueza que a gente tem, né, dos povos indígenas brasileiros. Eu acho que vou deixar registrado aqui, acho que uma das maiores satisfações desses 3 anos da UFSCar foi no ano passado, onde eu estava dando uma aula que chama Origens e Evolução das Ideias da Física, e a aula ia falar sobre as concepções gregas de formação do mundo, e o Tomazinho estava na sala de aula. Aí a gente mudou a aula grega para as concepções chavantes, e o Tomazinho deu um show na aula. Ele contou para a gente como é que o mundo foi formado, né, na perspectiva chavante. E eu acho que essa riqueza que a universidade proporciona, ela não tem preço. Você quer falar um pouco sobre isso? Eu vou falar um pouco assim. Eu contei um pouco a história sobre a religião e a onça, essas coisas, que eu contei com os meus colegas que estavam ficando assim, no mesma sala que a gente. E sobre, assim, a gente acredita, nossos povos, na verdade, um chavante que acredita só uma Deus. Mas cada etnia e também cada pessoa que a gente decide, ou seja, tem uma pessoa, hoje em dia tem uma pessoa que tem um chavante tem um padre, um chavante tem um pastor e também uma crente, essas coisas. Assim, cada um de nós a gente vai decidir, mas nunca que a gente esqueça da nossa cultura, a língua, essas coisas. Por isso a gente estuda em casa, na aldeia, na verdade, na aldeia, e também dentro da aldeia a gente não fala na língua portuguesa. Não, para os nossos anciãos que falam para a gente, dentro da aldeia não existe para falar da outra linguagem. Tem que respeitar cada lugar. Ou seja, se eu chegar na aldeia, por exemplo, agora, no momento eu estou aqui na faculdade, eu falo na língua portuguesa da cidade mesmo. Mas quando eu chegar na minha aldeia, eu não falo na língua portuguesa. E eu respeito para minha comunidade, meus povos e a minha cultura. Assim.
E também, e antes de morar na cidade, antes de estudar, sair ou trabalhar ou estudar, fazer alguma coisa ou fazer curso, tem que aprender primeiro a língua materna e a cultura. E também tem que treinar bastante, assim, como respeito na outra pessoa, respeito com os idosos, respeito com as crianças. Essas coisas que a gente aprende, na verdade, a gente aprende junto com os pais. Mas a mãe aprenda com os do nosso irmão. Assim foi dividido. E também uma nossa assim que fala para a gente tem quando uma pessoa, por exemplo, assim, no momento estou aqui na cidade e tem que respeitar a cultura e também tem que aprender só uma coisa séria. E assim, hoje eu estou aqui na faculdade para aprender a cultura, o estudo, essas coisas, enfim, tem muita coisa para aprender. Assim. Mas depois de eu me formar aqui mesmo, o que eu levo para as minhas comunidades? Para ajudar do meu povo, assim. E também a minha preocupação, assim, não é só minha, da nossa preocupação muito grande, assim, para só a natureza mesmo, onde que a gente morava, e também da nossa defesa, das nossas paredes, só uma língua portuguesa para a gente, porque aonde que eu morava, a gente falar só da nossa língua mesmo. Qual é a língua? Língua chavante. Chavante. A gente fala só da nossa língua, assim. Por isso é difícil. E também tem um menos professor formado, onde que o Wagner falou, lá no Barra do Bugre que tem uma universidade, se chama Unemate, não é? E lá uma pessoa formou lá, mas um curso de férias é diferente do que é de graduação daqui da Universidade Federal. É mais assim, tempo, né? E mais tempo, e o curso de férias é só estudar só um mês, depois eu volto para casa, dar aula para a gente. Por isso, para ele também uma dificuldade ainda do que é nós. Mas daqui mais para frente a gente vai melhorando, vai aprendendo muita coisa do que é isso. Porque não é igual um curso de férias ou graduação. Perfeito. Por isso, os nossos anciãos que falam para a gente, somos jovens, que não somos nascidos na cidade, ou no hospital público, essas coisas. Para ele é melhor, para a gente aprender a cultura, só uma coisa boa. Assim, e também o nosso velho que fala para a gente não pode aprender uma coisa errada para dar um mau exemplo para uns jovens que vieram e depois, assim. Além do conhecimento, tem toda a formação, né, da pessoa. Isso é muito interessante. Porque que os nossos anciãos que falam para a gente uma cultura, a cultura, uma língua e é difícil, assim, difícil para aprender a outra linguagem ou a outra cultura. Por isso que sempre que a gente, antes de fazer a faculdade, a graduação, sempre que a gente prepara bem, antes de sair, antes de fazer um curso, enfim, somos também que nós ficamos preocupados assim e um menos formado, aonde que eu vivia,
menos formados os professores e também ninguém que sabe ainda um nome científico, ou seja, e eu tô fazendo ciências biológicas. Eu vou aprender um nome científico de raízes. De plantas, você vai trabalhar E com as também plantas. não é só isso, assim, eu vou aprender um nome científico da nossa língua. Para a gente é importante conhecimento da família, a própria família mesmo, que passa a cada geração. Por exemplo, meu pai vai passar um conhecimento dele, um pai dele passou para ele e também o meu pai vai passar para mim ou para a geração, essas coisas. Por isso, para nós é importante para saber um nome científico, cada coisa. Perfeito. Obrigada, Tomazinho. E agora vou passar para o Luiz, para ele falar um pouco para a gente também, como é que é toda essa relação aí também de estar aqui na universidade. E também, Pode falar. também gostaria que você falasse, aproveitar carona no Wagner, né, que essa semana a gente comemorou, como a Isa comentou, né, o dia 19, o dia do índio, mas que nos últimos anos está tendo um significado diferente. Eu gostaria que você comentasse também para o indígena o que esse dia representa. Acho que você pode contar um pouquinho da sua experiência, falar um pouquinho dessa data. Bom, a minha aldeia é totalmente diferente da dele, a língua também é diferente. Na minha aldeia já tem professores formados em várias áreas, fizeram um curso na Unemate mesmo, e eu estudei lá a minha vida inteira, só saí para vir para a faculdade. E assim, desde o começo eles batiam nessa tecla, os professores mesmo batiam nessa tecla de valorizar a cultura, por mais que como posso dizer, com a proibição, que tem uma história de que os umutinas foram proibidos de falar sua língua pelo SPI, essas coisas, e foi esquecido por um momento devido a isso. Mas aí depois os jovens tomaram a iniciativa de buscar a tentar salvar um pouco da cultura que existia ainda. E conseguiram um pouco, salvaram um pouco da dança, salvaram um pouco da língua. E a escola também trabalha com isso, com a língua materna também, não só o português, mas a língua materna. E assim, e também eles falaram que nunca, os professores mesmo, os professores e a nossa mãe, a nossa família, falaram para nunca esquecer a nossa cultura, que é muito importante. E o meu pai é parecis, é uma cultura totalmente diferente da umutina. Ele falava fluentemente parecis, ainda existe parecis que falam a língua fluentemente. E tem uma história diferente, como se originou o mundo, também uma perspectiva do mundo diferente da dos umutinas. E, assim, eu aprendi dos dois lados, né? Eu também tinha avó que falava parecis fluentemente, ela contava as histórias, os mitos, a importância da família também, de preservar a família, respeitar sempre os mais velhos também, que era muito importante. E é isso. Ok, muito obrigada também. Miguel, quer falar um pouco também sobre essa parte que o Stefano perguntou, sobre o Dia do Índio, como vocês têm entendido isso, como é que fica isso para vocês dentro da aldeia? Para nós que somos de Baniwa, né? Quando eu estudava na minha aldeia, quando é 19 de abril, a gente comemorava, assim, muitas coisas, né? Junto com os nossos professores. Também lá na nossa aldeia, tem uma escola que é chamada Escola Indígena Baniwa e Curipaca, né? Que é escola Palmares. Então lá tem onde a gente aprende muitas coisas, assim, tipo dança, rituais e línguas, porque a maioria dos povos indígenas da Baniwa já esqueceram quase a sua cultura, né? Aí, porque a maioria são
é evangélico. Quase 80% são os evangélicos. Então, já esqueceram quase a nossa língua, a cultura, essas coisas aí. Mas agora está tendo uma escola que a gente se chama assim, Centro de Tecnologia, né? Lá é bom, a gente aprende muitas coisas lá também. Então, eu acho esse 19 de abril é muito importante para nós também. Já que estamos aqui representando os nossos povos, no meu caso, eu estou representando os indígenas do Alto Rio Negro, né? É isso. Muito obrigada, Miguel. Bom, a gente está chegando já no final do programa, é muito rápido, né? Como sempre, mas é um prazer para a gente estar recebendo vocês aqui. E acho importante isso que vocês dizem, porque assim, as pessoas às vezes não entendem e têm uma visão um pouco distorcida do que significa os indígenas dentro da universidade também, né? E como acontece às vezes quando a gente vai estudar no exterior, né? Então, é importante que o pessoal de casa entenda essa questão. Imagina, cada um deles está aqui, eles falam, além do português, eles falam mais, pelo menos, a língua deles, da etnia deles, né? Alguns deles aqui, eu sei que já falam mais de 3 línguas, além do português, né? E aquela ideia que as pessoas têm de, existe uma dificuldade de aprender, não. Existe uma dificuldade, muitas vezes, de comunicação, né? A gente está aprendendo coisas diferentes numa outra língua, né? Que não é a nossa. Isso para a gente também, qualquer pessoa que for estudar em um local, né? Que a língua oficial é outra, vai ter dificuldade, né? Isso é natural de acontecer. Mas eu queria também deixar registrado, assim, da importância que é para a gente da universidade estar com vocês, né? O tanto que a gente aprende com vocês. Toda essa cultura que vocês trazem, essa questão dos valores, né? Da atenção, por exemplo, aos mais velhos, que a nossa cultura na cidade perdeu muito, né? Que os idosos muitas vezes são largados, né? Abandonados em asilos aqui e... Como dizia um pensador aí, né? Quando morre um idoso, a gente perde uma grande biblioteca, né? E a nossa cultura, infelizmente, não tem dado atenção, né, a esse segmento, como nós sabemos que vocês, né, em diferentes etnias, mas que isso é um valor, de uma forma geral, dos povos indígenas do Brasil, que eu acho muito importante. Vocês podem nos ajudar a resgatar. E além desse respeito com o idoso, tem o que o Tomazinho acho que já comentou também, mas o respeito com a natureza. O ano passado eu aprendi muito, acho que numa palestra com o irmão do Wagner, o Luciano, onde ele falou sobre ciência indígena e onde, na verdade, ele fala a relação que o indígena tem com a terra, com a mata e com os animais, e na verdade eu acho que a gente tem muito que aprender, que repensar nossas práticas a partir disso. O respeito é diferente. Tanto é que a nossa área, você pode ver pelo satélite que é só a área de preservação, que tem só matas, e ao redor só fazendas, que você vê só cana, sabe? Só cana, né? Sim. Pois é. Nós isso. Estamos no meio da cana. No meio da cana. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, professor Stefano também, Obrigado, muito obrigada. Gente, Obrigado. Nosso programa chega ao fim. Até a próxima. Tchau.